Em um mundo onde o pecado havia se tornado a única moeda corrente, onde a violência cobria a terra como água cobre o fundo do mar, um homem andava com Deus. Seu nome, Noé. Sua mensagem, justiça. Sua tarefa, construir uma esperança flutuante em meio a um oceano de corrupção. Hoje, vamos voltar no tempo. Vamos pisar nos dias antes do dilúvio. Vamos conhecer a família de Noé, entender sua cultura, sua dor e sua fé inabalável. Para entender Noé, precisamos entender o mundo onde ele nasceu. Gênesis 6 nos diz que a maldade do homem se multiplicou na terra. Não era um pecado pequeno, era um sistema. Cada pensamento, cada intenção do coração era continuamente má. A violência encheu a terra. Imagine cidades sem leis, tribunais corruptos, rituais pagãos envolvendo sangue e imoralidade. Os Nefilim, seres fruto da união entre filhos de Deus e filhas dos homens, dominavam como tiranos. A terra estava cheia de gigantes guerreiros. O ar cheirava a medo. A terra gemia. E Deus se arrependeu de ter feito o homem. Não por capricho, mas por dor. É a primeira vez que a Bíblia registra Deus sofrendo emocionalmente. No meio desse caos, nasce um homem. Seu bisavô era Enoque, que andou com Deus e já não estava. Seu avô Matusalém, o homem mais velho da história, profetizou que no ano de sua morte viria o juízo. Noé significa descanso ou consolação. Seu pai, Lameque, profetizou: ele nos consolará de nossas obras e do sofrimento de nossas mãos. Noé não era perfeito, mas era justo, íntegro e andava com Deus. Ele tinha esposa, cujo nome a tradição chama de Naamá, embora a Bíblia não revele. 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as respectivas esposas deles. 8 almas no total, 8 pessoas numa população corrompida. Imagine a solidão. Imagine criar filhos num mundo onde a pureza era motivo de piada. Imagine pregar por décadas e ninguém além da família dar ouvidos. Então Deus fala. E o que ele diz é aterrorizante e gracioso ao mesmo tempo. O fim de toda a carne chegou. Farei chover sobre a terra, mas estabelecerei minha aliança contigo. As medidas são enormes. 300 côvados de comprimento, cerca de 135 metros. 3 andares. Resina por dentro e por fora. Um respiradouro. Uma porta. Imagine construir isso longe do mar, em terra seca, por mais de 100 anos. Gênesis 6, 13 e 7. 6 sugerem 120 anos de construção, sem ferramentas modernas, sem ajuda externa. Apenas Noé, seus filhos e talvez servos. A madeira, provavelmente cipreste ou acácia, precisava ser cortada, transportada, encaixada. A zoada dos martelos ecoava enquanto os vizinhos riam. Chuva? O que é chuva? Nunca vimos chuva. O mundo pré-diluviano era regado por um vapor que subia da terra. Gênesis 2, 6. Ninguém nunca tinha visto um dilúvio. Noé parecia louco, mas ele obedeceu. A porta se fechou, não por mãos humanas. A Bíblia diz: e o Senhor o fechou por fora. Imagine o som, madeira rangendo, a última visão da luz do sol sendo cortada. E então, o silêncio, seguido pelo primeiro tremor. O chão sob a arca começou a se romper. As fontes do abismo se abriram. A arca não navegou no início, ela foi erguida. Água quente e vapor subiam das profundezas. Lá fora, gritos. Muitos gritos. Durante 40 dias, a chuva caiu como nunca se viu antes na história da terra. Dentro da arca, 8 pessoas. Centenas de espécies. Cheiro de estrume, respiração pesada, ansiedade. Noé mantinha registros. Ele sabia os dias. Ele sabia as horas. Ele confiava. Sem janelas abertas, apenas uma claraboia. Sem leme, sem remos. Deus dirigia aquela caixa flutuante. Houve momentos em que a arca provavelmente rolou sobre si mesma. Momentos em que todos pensaram: é o fim. Mas a aliança de Deus é mais forte que a água. E dentro daquele casco escuro, uma família aprendeu o que significa esperar contra toda a esperança. A chuva parou, mas a água levou 150 dias para baixar. A Bíblia é precisa. No 7º mês, no 17º dia do mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Reparou? Ela não encalhou, ela repousou. É a mesma palavra hebraica. Nuash, o nome Noé. Noé significa descanso. E agora, depois de julgar o mundo, Deus dá descanso à sua arca. Noé abre a janela. Solta um corvo.
O corvo vai e volta. Depois solta uma pomba. A pomba volta com um ramo de oliveira no bico. Imagine aquela cena, um pedaço verde, novo, brotando em meio ao que restou de um mundo morto. Noé espera mais 7 dias. Solta a pomba outra vez. Ela não volta. A terra está seca. Mas Noé espera. Ele não sai até que Deus diga. Isso é fé madura. Não a fé que se apressa, mas a fé que aguarda a ordem divina. Sai da arca. Deus finalmente fala. Não há euforia imediata. Há reverência. A primeira coisa que Noé faz não é construir uma casa ou uma cidade. Ele constrói um altar. Altar em hebraico é misbeach, lugar de abate. Ele pega animais limpos, provavelmente um boi, algumas ovelhas e oferece holocausto. O cheiro sobe. E a Bíblia diz algo surpreendente: o Senhor sentiu o aroma agradável. Deus não precisava do sacrifício para ser apaziguado, mas aceitou aquele gesto como sinal de aliança. Então Deus faz uma promessa incondicional: enquanto a terra durar, sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. E o sinal? O arco nas nuvens. Não é um arco de guerra, é um arco pendurado, apontado para o céu. Deus está dizendo: minhas flechas de juízo não mais cairão sobre vocês. Toda vez que chove, o arco aparece. Memória da misericórdia. A história poderia terminar aqui. Um final feliz. Mas Gênesis 9 nos mostra algo desconfortável. Noé, o homem justo, o pregador da justiça, planta uma vinha. Bebe do vinho. Fica embriagado. E se descobre no dentro de sua tenda. Não é um pecado de malícia, é um pecado de excesso. Cansaço? Trauma? Solidão? Não sabemos. Mas Cam, seu filho mais novo, pai de Canaã, vê a nudez do pai. E ao invés de cobrir, ele sai e conta aos irmãos. Sem e Jafé tomam uma capa, andam de costas, e cobrem o pai sem olhar. Quando Noé acorda e descobre o que Cam fez, ele profere uma das maldições mais sombrias da Bíblia: maldito seja Canaã. Servo dos servos será para seus irmãos. Cam não é amaldiçoado diretamente, mas seu filho Canaã. Por quê? A tradição rabínica sugere que Cam cometeu um ato abominável contra o pai ou tentou impedir que houvesse descendência. O texto é propositalmente ambíguo. Mas o ponto é claro: o pecado não morreu no dilúvio. Ele veio dentro da arca. A mesma família que salvou o mundo agora introduz a escravidão e a divisão racial, étnica que marcará a história. Noé viveu 350 anos após o dilúvio. Ele viu seus filhos gerarem filhos, netos, bisnetos. Gênesis 10, chamada de Tabela das Nações, lista 70 descendentes diretos. Sem originou os povos semitas, hebreus, assírios, elamitas. Jafé originou os indo-europeus, gregos, medos, citas. Cam originou os africanos e cananeus, egípcios, fenícios, filisteus. E dentro dessa genealogia, um nome se destaca: Eber, descendente de Sem, de quem vem o termo hebreu. Noé profetizou antes de morrer: bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Ou seja, a linhagem da promessa messiânica viria de Sem. A salvação não viria pelos camitas ou jafetitas, mas pelos hebreus. E foi assim que, séculos depois, Abraão, descendente de Sem, ouviria a mesma voz que Noé ouviu: saia da sua terra, e eu o abençoarei. Noé morreu aos 950 anos. O último homem pré-diluviano. O pai de um novo mundo. Ele não foi perfeito, mas foi fiel. E até hoje, seu nome está na galeria da fé em Hebreus 11. Pela fé, Noé, divinamente avisado, preparou a arca para a salvação da sua casa.